Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas. Estão preparadas para aprender a despertar o desejo de compra na cliente de vocês e a ter mais estratégias para vender mais e mais? Espero que sim, porque a aula é sobre isso hoje, tá? Eu já quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Quando eu te pergunto, por exemplo, por que você fez a sua última compra? Qual é a sua resposta? Por que você comprou? Você tem certeza da razão que fez você fazer a compra que você fez pela última vez? Foi por causa da qualidade do produto? Foi por causa da copy que foi usada no produto? Foi porque o preço daquele produto estava muito bom? Eu tô te perguntando isso porque quando a gente fala sobre compra, as nossas decisões, os nossos comportamentos de consumo, eles são inconscientes. Provavelmente você já ouviu aquela frase que diz assim que a gente compra pela emoção e justifica pela razão. E essa frase é verdadeira. Tanto que atualmente a gente tem vários estudos do nosso cérebro, do cérebro humano, para poder ter estratégias de marketing. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, sobre o neuromarketing. Neuromarketing é sobre isso. É sobre estudar o cérebro humano, os comportamentos de consumo, para a partir daí a gente definir estratégias de venda dos nossos produtos, dos nossos serviços. Inclusive, um médico de Harvard, ele foi pioneiro nessas técnicas porque ele começou a fazer ressonância magnética no cérebro humano para poder analisar quais pontos ali do nosso cérebro são ativados na hora que a gente vai consumir. Se você for a fundo, por exemplo, você vai perceber que em supermercados nada é colocado ali de maneira aleatória. Todas as gôndolas ali são pensadas, porque o nosso olhar ele vai em alguns pontos específicos e ali eles colocam os produtos que eles querem vender mais. Então, tá tudo ali atrás de uma estratégia, tá? Venda, ela é também sobre estratégia, também, tá? Não é só sobre estratégia, falarei com vocês sobre isso, mas é também sobre estratégia. E nós, empreendedoras que queremos e merecemos prosperar cada vez mais, precisamos também usar estratégia no nosso negócio, tá? Quero lembrá-las o seguinte, tá? Eu vou dar uma pausa para beber o meu cafezinho aqui hoje. Hoje vocês vão ver que a aula não vai ter slide e eu vou ficar tomando meu café porque eu quero um bate-papo com vocês, tá? Vai ter muito conteúdo, mas quero também que a gente tenha essa conversa aqui. E dúvidas, não se esqueçam de colocar nos comentários, beleza? E mulheres, por que eu tô falando que estratégia é venda, mas não é só sobre isso a venda? Lembrem-se que antes de qualquer estratégia, a gente precisa colocar a nossa essência, o nosso jeito. Se você for pensar, vamos supor que você trabalha com culinária. Tem várias outras mulheres, vários outros homens que também trabalham com culinária. Como que você vai se diferenciar? Tendo a sua essência, fazendo do seu jeito. Porque isso ninguém consegue copiar, tá? Então, o primeiro passo para que você venda muito mais e desperte o desejo da sua cliente é você ser sincera e mostrar a sua essência. Porque isso vai gerar muito mais conexão da sua cliente com você. E conexão vende. Porque pessoas compram de pessoas. Combinado? E mulheres, seguinte, também quero falar com vocês sobre um segundo tópico que faz o desejo da cliente ser aflorado, tá? É o famoso storytelling. O que é o storytelling? Storytelling é contar uma história. A venda, ela não é você chegar aqui, Mari, vou dar um exemplo para vocês. Não é eu chegar para vocês aqui, tá? Vou pegar um exemplo real. Eu tô aqui tomando meu café na minha xícara talentosa, empreendedora e próspera. Foi uma xícara que eu vou contar a história. Mas então vamos pensar. Vou chegar e você, você quer comprar essa xícara minha? Olha aqui, quer? A pessoa, Mari, não, já tenho xícara em casa. Agora, se eu conto a história da xícara para vocês, que essa xícara eu criei no meu primeiro evento para mulheres empreendedoras e que eu quis colocar as características que, na minha percepção, são aquelas que representam a mulher que toma a corajosa decisão de empreender e ela precisa usar os talentos dela, ela precisa empreender e ela vai prosperar. E tem toda uma mensagem por trás disso aqui. E eu conto que eu escolhi a cor rosa num tom mais escuro porque eu quero trazer feminilidade, mas ao mesmo tempo força. E que eu coloquei a fonte da letra também por isso, numa letra, vocês já viram a aula de fontes, né? Numa letra que desperta muito mais força.
Então, para trazer ao mesmo tempo feminilidade, mas também a força que a mulher empreendedora tem. E que quando você coloca o cafezinho ali, ele dá até aquele quentinho no coração. Essa xícara é para toda mulher que merece prosperar. Consegue entender que, assim, quando a gente conta a história, a nossa história, não é inventando, não, é a realidade, isso conecta muito mais. Então, tenha isso também em mente. Conte histórias, tá? Conte sobre os seus produtos, os seus serviços, mas de uma maneira que traga para sua cliente essa conexão com você, com o que você faz, ok? E então, só recapitulando, tá? Para que você desperte o desejo de compra da sua cliente, o primeiro passo é você estar em essência. É você fazer do seu jeito, colocar o seu DNA e, e trazer essa verdade, porque a verdade gera muita conexão. O segundo ponto para você despertar o desejo da sua cliente é fazer o que a gente chama de storytelling. Contar a história por trás do produto ou serviço, porque pessoas gostam de histórias e isso gera muito mais conexão, ok? Terceiro ponto, quem já me acompanha, quem já está nessa playlist de empreendedores que querem prosperar mais tempo, eu acho que vai adivinhar. Quero saber se vocês vão. Olá, Flor, olá, Lucas, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, tá? Terceiro ponto é o seguinte: conhecer a sua cliente. Para você despertar o desejo de compra na sua cliente, você precisa saber quem ela é, o que ela gosta, do que ela não gosta. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Então, para você ter uma estratégia que realmente desperte o desejo da sua cliente, você precisa conhecê-la. Mari, não sei como conhecer minha cliente. Você já falou a palavra avatar, persona, eu nem tenho ideia do que é isso. Vai lá na playlist. Eu ainda não tô com aquelas técnicas, sabe, dos YouTubers? Clica aqui para acessar o vídeo, clica aqui para acessar o vídeo, clica aqui. Chegarei nesse ponto, tá, mulheres? Em breve teremos isso. Mas pode chegar lá na nossa playlist, tem a aula sobre esse cliente ideal e você vai assistir para você saber muito mais como conhecer a sua cliente, ok? Mas já tem isso em mente. Para você despertar o desejo, você tem que saber em quem você quer despertar o desejo. Lembra, por exemplo, quando eu estava falando de público-alvo, eu estava contando sobre a questão das cores. Se você, por exemplo, tem como cliente uma mulher mais madura, vamos por aí de 50 anos, você vai despertar o desejo dela, por exemplo, usando cores mais num tom marrom, que passa mais maturidade. Se você tem um público que é mais jovem, você vai despertar desejo usando cores, por exemplo, como um rosa, mais claro, mais chiclete. Se você tem um público que é mais infantil, cores mais suaves. Então, o desejo da sua cliente ele é despertado a partir do momento que você sabe quem é ela, para você poder falar a linguagem da sua cliente, ok? Quarto ponto, quero ver quem adivinha. Lucas, Marco, Petsy, Fabi, Andressa, Vanusa, Jaque, Flor da Moranga. Qual é o quarto? O quarto tem muito a ver com o primeiro, que é essa questão da essência, tá? Verdade. A gente desperta o desejo da nossa cliente quando a gente traz verdade. Por quê? Porque a verdade, ela tá ligada à confiança. E a gente compra de pessoas e a gente compra de pessoas que a gente confia. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Tem uma aluna que ela trabalha com viagens e ela estava conversando comigo contando assim, Mari, quando eu comecei com viagens, eu via muitas copies que falavam assim, use milhas e viaje de graça. Só que na minha percepção, não é de graça, na verdade, que a pessoa viaja, porque para ela ter as milhas, ela tem que fazer compras com cartão. Então, no final, se você for olhar ali, isso não é de graça. A pessoa precisa ter tido essa despesa. Então, eu nunca quis falar sobre essa questão de usar as milhas e viagem de graça, porque para mim isso não é verdade. E aí eu nunca falei sobre esse tema, inclusive quando eu falei para me posicionar nesse sentido. Vocês conseguem entender que quando essa mulher ela se posiciona dessa forma, ela vai atrair muito mais clientes pela verdade que ela traz, pela bandeira que ela levanta, por aquilo que ela acredita? Então não tenha vergonha de se posicionar, principalmente quando a gente fala de rede social, porque a verdade vai gerar conexão e vai trazer pessoas para comprar de você, mas pessoas que são muito mais qualificadas.
pessoas que se identificam com a sua bandeira, com o que você acredita. O quinto ponto que eu trouxe aqui para vocês é o seguinte: usar os gatilhos mentais. Peraí. Ei, Patrícia, tudo bom? Usar os gatilhos mentais. Por quê? Gatilhos mentais, lembra da aula? Que você pode clicar aqui, pode clicar aqui, pode clicar aqui. Eu ainda não coloquei esse link aqui, tá, mulheres? Mas, ó, na playlist para mulheres que querem prosperar, está lá, lindo, leve, solto, a nossa aula sobre gatilhos mentais completa, tá? Então, para você também despertar o desejo da sua cliente, use os gatilhos mentais, ok? Um muito famoso é o gatilho da urgência, né? Quando você tem últimas vagas para atendimento, por exemplo, né? Suponhamos que eu esteja vendendo novamente essa caneca aqui que eu fiz. Mulheres, últimas unidades da caneca. Quem comprar até meio-dia vai ter um desconto especial ou vai ganhar frete grátis. Usar o gatilho mental da urgência, da escassez, para também despertar esse desejo, fazer a sua consumidora agir, ok? Ei, Mar, tudo bom? Bom dia! Entenderam, mulheres? Próximo ponto para despertar o desejo da sua cliente. Atendimento excelente, tá? Nós, pessoas, precisamos e gostamos muito de atenção. Nós queremos acolhimento. Nós queremos ser vistos enquanto consumidores não só como um número ou como alguém que vai chegar ali e passar o cartão. Nós queremos ser vistos enquanto pessoas com necessidades, com desejos, tá? Então, o atendimento excelente, que na minha percepção está totalmente ligado ao acolhimento, ele é essencial para despertar o desejo da sua cliente de comprar de você, de querer estar com você e de indicar você para outras pessoas. Lembre-se, a sua cliente satisfeita, ela é a sua melhor vendedora, porque ela vai indicar o seu trabalho. E mulheres, outros 2 pontos que eu quero falar com você sobre despertar desejo da cliente, tá? Ei, Na Almeida, tudo bom? Bom dia! Livros, tá? Livros, livros, livros. Primeiro, lembra que eu falei que antes da estratégia vem a essência? Então, eu vou trazer um livro sobre estratégia e um livro sobre essência para vocês, tá? Livro sobre essência, Brené Brown, A Coragem de Ser Você Mesmo. Ela é muito querida, amo. E ele fala sobre vulnerabilidade, autoconhecimento. Então, antes de estratégia, essência. E para ter essência, recomendo Brené Brown, tá? Segundo livro, aí falando de estratégia, Como Chegar ao Sim. Ele é um livro, tá até aqui, ó, mais de 15 milhões de exemplares vendidos. E como negociar acordos sem fazer concessões. Ele fala sobre estratégia. Então, se você unir essência com estratégia, não tem erro. Beleza, mulheres? Seguinte, o que eu peço para vocês, tá? Coloquem em prática essas técnicas que eu trouxe e coloquem nos comentários se vocês já usam alguma delas dos atendimentos de vocês. Aproveitem também para se inscrever no canal, para compartilhar o vídeo com outras mulheres, para curtir o conteúdo, tá? Isso vai me ajudar a chegar a mais empreendedoras. E toda semana nós teremos conteúdos de muito valor para vocês, tá? Então venham sempre preparadas e apliquem. Combinadas? Mulheres, obrigado pela presença de vocês. Semana que vem temos mais conteúdo e no @MarianaNichelli, todos os dias, muito conteúdo sobre mentalidade, prosperidade, autoconhecimento para que vocês vendam e prosperem muito mais. Ok? Um beijo para vocês e até a próxima aula.